Vamos melhorar o ânimo aqui, vai. Vamos pro melhor coadjuvante, onde eu tem... adoro eu adoro, inclusive, essa montanha que a gente tem. Vamos melhorar, vamos piorar, vamos melhorar, Não, vamos não, melhorar de não, novo. é bom, é muito bom, é muito bom. Vamos pra melhor coadjuvante, onde temos a Hylian de Osama Rankin, o Wish God de Kaguya-sama, a Rainha Mãe de Kingdom, a Fapta de Made in Abyss, o Weather Report de Jojo e o Covinhas de Mob, cara. E vamos trazer dos mortos aqui, o Covinhas? Ah, pô, cara, e você me fode porque você fala do único elemento que me faz não querer escolher ele, pô. Pois é, eu vou fazer o quê? Cara, é meio... meio não, completamente triste você ver um personagem que teve uma puta de uma redenção, um puta de um momento, você fala, nossa senhora, Covinhas, você foi por fora ali, pá, chegou, atravessou a linha de chegada, mas eu acho que tem certas coisas que não podem ter final feliz. Ou melhor, ele... Na verdade, pode, Thunder. Só tem que fazer sentido. Tá, Tudo bem. isso é um Polyman do nada. Não pode. Não, O cara ser revivido do nada, por motivo nenhum, inclusive, sendo que Mob já podia ter dado N elementos, até o elemento emocional puro de Sobrenatural. sobrenatural, mas eles escolhem reviver justamente a pior coisa, que inclusive faz a traição do momento que ele teve da árvore, que foi simplesmente fantástico. Pô, cara, é uma desgraça! Completa. Pois é, cara, é muito triste pensar que um personagem que tava indo tão bem, que teve uma conversa tão franca, que Uma foi... conclusão fantástica. Sim, que foi até de uma certa forma no arco do Brócolis um antagonista ao mob ou aquele mundo. Ele criou um novo conceito junto com o Brócolis pra fazer uma nova percepção daquela sociedade sobre religião. Muito interessante, extremamente forte, muito emblemático dentro das suas temáticas e até mesmo como de uma forma muito humana e sincera, o mob chega até ele e fala: pô, mas e aí, cara? E depois disso? E depois você conseguir todo esse poder todo, o que tu vai fazer? Ele olha e fala: caralho, viado. Pois é, né? O que eu faço? Eu tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso, né? Pô, então larga essa porra aí. Vamos ser brother. Vamos tomar um sorvete. Caralho, mano. E o mob antagonizando isso, né? Exato. O ser mais poderoso do universo. Cara, é muito, muito legal, cara. É muito bacana como tudo isso é muito bem construído e traz o Covinhas num spot, assim, absurdo, cara. Dentro de uma obra que já é muito absurda, como é Mob. E tudo pra ele foi muito forte, ainda mais pelo âmbito climático, pelo âmbito catártico da situação. Você dá um final onde o Covinhas, ele entende, ele tem a sua redenção e logo em seguida ele se sacrifica pra salvar o Mob, do jeito que ele fez, assim, emblemático do jeito que é. Cara, era pra ele estar ganhando aqui longe, longe. Mas não foi legal renascer ele. Não vai dar. Não foi legal, cara. Tipo, perdeu muito do sentido daquilo tudo. Ah, mas que feliz. O significado. O próprio mob, pô. O mob, ele tinha o processo de aceitação dele e a sombra do Covinha estava com ele. Uhum. Então, tipo, a forma como foi utilizado descredibiliza o próprio sofrimento do mob. Sim. Uhum. Sim. E não é nem... Eu falo que é pior que a Parê, porque a Parê ele vai lá e veicula como piada e faz o choro falso. Uhum. Aqui ele faz tu fala, não, ele morreu mesmo. Olha como o mob tá, ele morreu. Aí depois ele fala, não, revivi. Mentira, não tinha morrido. Pegadinha do malandro. Aí tu não sabe se ele reviveu, se ele tava vivo. Não, simplesmente apareceu de volta. Uhum. Aí não dá, pô. Não tem nenhum elemento de foreshadowing pra falar. Olha, ele tava ali... Não, nada. Aí, É sinceramente... simplesmente jump screen de Covinhas. Ah, até se tivesse, cara, tava bom do jeito que tava ali. Não, tá. Precisava fazer isso, né? Se tivesse fechado, deixasse morto ali, pronto, pô, você já tinha aí um puta de um candidato, talvez o vencedor do melhor coadjuvante, mas por conta desse elemento não dá. Uhum. E ainda assim ele é bom o suficiente pra estar aqui. Pois é. Não, isso sim. Pois é. Weather Report.
esse cara aí que ninguém dava nada, cara esquisito, estranho, tem 2 chifrinhos na cabeça. E que aquilo não é um chapéu. Não é um chapéu, é o maior plot twist. Né? Tem poderes de controlar a atmosfera e fazer todo mundo virar caracol, não faz o menor sentido. E, mano, faz. Você não entendeu. Ah, faz sim. Faz. Cara, eu acho incrível como ele dá base pra tudo que é Stone Ocean. Ele literalmente fala, eu sou o alicerce, a minha história é o alicerce desse negócio. Alicerce pra contextualizar o vilão, alicerce pra contextualizar a resolução, alicerce pra contextualizar poderes e também ser um dos maiores responsáveis ali de criar um conflito extremamente diferente, né? Numa rua onde todo mundo tá vendo um caracol e você tá com o seu vilão cego tentando te bater enquanto você tá criando espinhos de gelo com o seu sangue no chão. É uma cena muito emblemática. E ele conseguiu fazer tudo isso a um ponto de subverter até a expectativa sobre esse personagem. Porque no começo você fala, pô, o cara é shed pra caramba, ele é um cuzão. Mas ao longo do tempo você fala, pô, você bateu pouco. Você bateu pouco, cara. Você tava puto e você podia estar muito mais puto. Porque ele é um personagem muito interessante pra fazer essas mudanças das perspectivas sobre ele e isso respaldar diretamente a narrativa, até pelo ponto de quem você tá torcendo, de quem tá certo ou errado, ou até mesmo o conceito de certo e errado na situação. A história dele tem um bom ponteiro pra isso, e foi um personagem excelente, cara. Sabe o que me faz mais dar ponto pro Eder? Porque ele faz algo muito diferente, inclusive, do que todos aqui. Olhando pra lista, todos são muito bons, mas o Eder, ele é o único que todo o desenvolvimento dele não é por ele. Isso, teoricamente, deveria ser um demérito pra ele como coadjuvante. Mas a maneira como a narrativa dirige isso em cima do Eder, pra todo o caos e problemas complexos envolvendo a família dele, envolvendo a relação dele com o Put, até com o próprio poder, que é um poder muito mais trágico do que deveria, sendo apresentado aqui dentro da série, é algo completamente fora da curva. Inclusive, o personagem, ele reverbera todas essas verdades, mesmo que ele não tenha ou tenha um mínimo de consciência, mas não toda, dessa situação. E traz, como você falou, ele traz o que é de Stone Ocean. Todo esse clímax envolvendo essas passagens, esses momentos que ele sofreu sem ter o mínimo conhecimento, mas que vem de uma herança maldita que ele precisa resolver. Cara, o que ele faz aqui, tanto nos momentos de impacto dele, quanto no final da série, cara, eu não tenho outra palavra a não ser impactante. É extremamente impactante. Ele é um emblema de Stone Ocean. Ele é um emblema de Stone Ocean, cara. Justo. E a Rainha Mãe em Kingdom? Então, Maurício. Então. Essa aqui eu vou bater um pouco mais, porque essa personagem tem muita... Ela briga bastante forte aqui. Por quê? Quem que é a Rainha Mãe? A Rainha Mãe é uma personagem propriamente apresentada nessa temporada da 4ª de Kingdom. Ela é a mãe de um dos nossos protagonistas, que é a mãe do Sei, do rei, do reino de Shin. Shin, pera. Acho que é Kim. Agora, Kim deu suas pronúncias. Embora não tá batendo. Mas ela é a rainha viúva, mãe do atual rei, né? E ela é um personagem que é apresentado nessa temporada como uma personagem que controla uma das facções do reino, que é a facção do Harém Imperial. Tem o pessoal já mais tradicionalista e tudo mais. E dentro da metade pro final dessa temporada de Kingdom, o Harém Imperial vira a terceira força nessa disputa de poderes. Então, nessa disputa de facções,
que você tem dois lados, o lado do Sei, que é o príncipe, e o lado do chanceler do Ryofui, a rainha mãe, que originalmente era um peão do Ryofui do lado dele, se torna um terceiro fator nessa equação e passa a ser uma terceira força coringa ali. E o papel dela é fenomenal como coadjuvante, porque a história dela é sobre isso. É uma personagem que ela é uma personagem mulher dentro de um harém imperial numa China antiga. Então, já o contexto histórico já ajuda a dar um pouco do tom do que é que essa personagem foi usada. Foi usada para casamento político, foi usada e descartada a bel prazer, vamos dizer assim, daqueles que estavam no poder. Então você tem uma história muito trágica dela ali, do passado dela, dos primeiros amores dela, da traição desses primeiros amores, que faz ela cair no harém imperial e faz virar a concubina do imperador e ter o Sei. Você tem o passado dela depois disso e todo o sofrimento que ela viveu exilada. E você tem o atual status dela como rainha-mãe, como a mãe do príncipe regente atual e como chefe da facção do harém imperial, sendo uma figura ao mesmo tempo de muito poder, só que não, porque o poder dela tá sempre subordinado a algum homem puxando as cordas por trás dela. Ela nunca é a atriz dos próprios atos. Ela nunca consegue ser, por mais capaz e por mais forte, por mais foda que seja essa personagem. A Rainha Mãe, ela dá um tapa na cara de muito personagem, de 90% dos personagens de anime que a gente vê por aí. Principalmente personagem feminino. Pela noção de posição dela, pela noção de personalidade, vamos dizer assim, do que ela é, do que ela valoriza, do que ela passou e de como ela se comporta. E esse pedaço final, essa conclusão de Kingdom, é, a grosso modo, né, cara, pra explicar o certo stick dá um monte de spoiler, mas tentando resumir ao mínimo possível dos spoilers, é ela chegando, aceitando e falando, tá, eu cheguei num ponto que a facção do Ryofui quer que eu ativamente cumpra um a priori princípio de terceira força para desestabilizar a facção do Sei e eles tomarem o poder sem sujar as mãos. Eu que fui a marionete dessa política o tempo todo, estou sendo colocado como marionete aqui para ser sacrificada. Mas quer saber? Querendo ou não, você me deu um exército para fazer essa porra. Então, todo mundo aqui nesse salão, a gente vai fazer isso direito. Vocês estão comigo que a gente vai invadir aquele lugar, independente das consequências. A gente vai invadir pra vencer. Se a gente ganhar, a gente ganhou nessa caralha. Então é o arco dela, digamos assim, tentando deixar de ser a coadjuvante. Tentando ser o protagonista dos próprios atos. E lutando no meio dessa guerra de facções maluca. No meio dessa guerra de facções sangrenta. Pra atingir a posição dela e afirmando a posição dela perante todo o reino e tendo novamente seu fim trágico por causa disso. Caramba! Louco. E é uma personagem muito forte, porque no meio de tudo isso, além de líder política, ela é a mãe além do Sei, ela teve mais filhos por fora do casamento, que isso é outro escândalo, por causa... Quando eu fui indicar a personagem de Kingdom, eu fiquei na dúvida entre ela, a esposa do irmão do Sei, do irmão dele, e o Lowai. O Lowai é o amante, o concubino da rainha mãe, digamos assim, né? O cara que o Ryofui botou no harém pra domar a rainha mãe, né? Pra dar um falo pra ela. Dá pra entender qual o nível das mentalidades das coisas aqui, né? Uhum. E da situação que ela passou. E nesse arco de tragédias e conspirações, de todos esses personagens que está sendo puxado, ela é a personagem que, como coadjuvante, ela toma o protagonismo e literalmente fala: se é pra viver a tragédia, viverei a tragédia até o final. Você me deu esse exército pra causar o caos, eu vou causar o caos, inclusive pra tu, desgraçado. E vai.
Caramba. Pô, bem E o desfecho interessante. dela é tenso, porque ela perde. Inclusive os filhos que ela tanto amou. Porque ela, né, ela rebelou contra o reino. Caramba. Mas é aquela coisa, pra quem não viu Kingdom ainda, cara, veja, se você não aguenta o anime, veja o mangá, cara, independente do que eu falei aqui. Cara, você vê e você entender os processos, entender o peso disso, cara, não tem preço. Cara, o que essa personagem faz, e isso é independente da produção cagada e do storytelling merda que essa temporada teve. Isso aqui sobressaiu a isso. Caramba. Tá, o negócio tava tão ruim de produção que o roteiro teve que tancar e tancou. Que bom. Que bom. Sim. Bem, falando em tancar, vamos pra FAPTA, né? O seu genocídio. O seu extermínio. Cara, a FAPTA é uma personagem interessante porque ela é mais um personagem que mostra e transmite a tragédia do abismo. E ela concatena o que foi essa narrativa em 2 tempos de Made Abyss, sabe? O passado e o presente, o conceito da cidade dourada, o conceito de valor, conceito do rancor. Ela é uma personagem que culmina muito desses aspectos e é uma temporada literalmente pra construir essa personagem. E é uma personagem muito bem construída, e até meio complicado você fazer isso quando você tem esse estereótipo na mão, e ainda mais tem um Kojima pra desarmar esses problemas aqui, né? E aí você tem isso daí se sobressaindo dessa princesa trágica, essa princesa onde o véu dela é formado a sangue, e ela literalmente tem que chegar num ponto que o papel dela é terminar os assuntos que a mãe dela deixou da cidade, ou libertar a própria cidade desse estigma gerado, né? Foi o preço que foi pelo abismo a ser pago para eles conseguirem sobreviver, e o preço de volta por eles terem feito isso, dando sendo a própria FAPTA o conceito dessa causa e consequência. É uma personagem bem... até com metáforas a esse ponto, mas ela tem muita função nesse sentido para criar esse outro lado da face do ódio, e ela funciona muito bem para fazer tudo isso. É uma personagem emblemática, uma personagem que ela teve todo o arco para ela, então todo momento disso foi basicamente para ela ter esse desfecho e construir a história dela, e foi uma bela de uma história. Bem, triste pra caramba, com muita gente morrendo, mas ainda assim foi uma história muito bem contada, que o ponto dela que eu me questiono é o que vai ser lá pra frente, né? Porque pra esse arco foi fantástico, pô, o personagem muito bem construído e finalizado. Só que a história continua, a saga continua. Eu não sei se isso vai ter algum outro respaldo mais pra frente, mas deixa pro futuro contar. Muito satisfeito, cara, muito satisfeito com o que foi a FAPTA, personagem muito emblemática, uma bela de uma história. Eu acho que o principal dela é que, como ela traz tudo da segunda temporada. Porque, tipo, todo o elemento passado e todo o elemento presente tá concatenado em tudo nela. Uhum. Então, tipo, não há personagem que represente a narrativa, ainda mais com esse elemento de 2 planos que essa segunda temporada fez, não tem personagem melhor que ela pra isso. Isso, inclusive, é um fator muito positivo dela pra estar aqui. Sim. A Healing, a gente meio que fez sorte, né? Tipo, jogou um dado e falou, pô, quem que vai ser de Osama Rankin? Tem tanto personagem aqui. E vamos pegar a Healing porque ela é uma personagem que funciona muito bem pela ótica e pelo papel dela aqui, de ser a rainha e... Meu Deus, o monitor desligou aqui, tá dando raios aqui. Dela ser a rainha que tá literalmente vendo toda a situação do Bochi, tá vendo toda a situação do Bossi, tendo toda a situação do Daida. Ela literalmente tá ali na ponta de lança, tomando de tudo quanto é lado dos conflitos que estão tendo tanto da família
quanto do reino. Então ela está ali literalmente tendo que correr o trecho para desarmar algumas bombas que foram deixadas, porque o seu marido morreu, um dos filhos foi exilado e o outro tá virando, rei, né? Tá sendo preparado para isso, enquanto ela tá sendo jogada de um lado para o outro dentro dessa Guerra dos Tronos. Então é uma situação muito interessante que ela tá tendo que ter o papel de mãe e o papel de rainha, né? Então, no meio disso tudo, ela mostra todo a sua competência como uma rainha, porém também seu coração como mãe e como ela se deixou levar por algumas aparências ou por umas situações a ponto de o papel de rainha falar um pouco mais alto do papel de mãe, mas ao longo da história isso vai sendo conversado, isso vai sendo morfado, a gente vai entendendo melhor essa personagem, se torna muito interessante e importante pra narrativa. E foi uma boa escolha, cara. Eu acho que é uma boa personagem pra colocar aqui de coadjuvante de Osama Ranking. Mas sinceramente, olhando pro resto... Não, ainda eu não vejo a Helen ganhando. E talvez o Ishigod vai ter que correr o trecho também? Mas com toda certeza. Não é nem o momento mais catártico dele como um todo em Kaguya. É que ele é um puta de um personagem. Ele é um personagem. Inclusive, eu não acho que necessariamente o momento dele foi bom. Mas o fato de que esse momento, querendo ou não, demonstra uma puta de uma evolução dele, eu acho que faz justo ele ainda topar aqui em melhor coadjuvante. Porque ele é um personagem que sempre tem muita interação pontual. Mas quando ele tem, é sempre fantástico. E o momento dele de Kaguya demonstra justamente uma evolução porque ele tinha na segunda temporada. Principalmente na segunda temporada, em quesito do flashback dele. Querendo ou não, o anime faz callbacks em relação a isso em texto. Em visual, obviamente, porque o Shinichi Yamato é um deus. Então, não é o melhor momento do Ishigod. Mas eu não vejo porque, pelo menos, não citar ele aqui, sendo que tudo o que se concatena aqui dele é justamente um aprimoramento do que ele tinha. Isso aí eu acho muito válido. Sim, eu concordo. E eu elogiando a Kaguya, eu tô me sentindo mal. Não, foi muito bom, pô. Pontual, poxa. Presente. Porque realmente ele entra num ponto de estabilidade, porém ainda extremamente bem feito. Porque tudo que ele andou ao longo da narrativa chegou a estabelecer a esse ponto. E não é necessariamente o momento dele. Porém, ele ainda continua tão incrível e tão fluido aqui, tanto quanto os outros personagens. O Ishigami, inclusive, ele tem um ponto a mais, porque ele já teve o arco dele, e ele já trouxe muito mais dinâmicas pra mesa, pela sua própria vivência ou pelos seus próprios conflitos agora, por exemplo, com a Tsubame. Então é interessante ainda assim ele tá aqui, obviamente ele é muito bem citado, é um personagem maravilhoso, mas sinceramente, cara... Eu acho que ele não ganha, não. Não ganha. Até porque é complicado, cara. O ponto de Kaguya é que ele trabalha tantos personagens no tempo que ele tem, que é complicado um personagem se destacar muito. E quando ele se destaca é mais pelo um arco do que pela completude da temporada em si. Uhum. Então, como o ponto catártico dele já foi, agora são um outro ponto, mas ele é muito diluído, sabe? Ele não é um arco estabelecido, ele é diluído com base em conflitos de todos os personagens. Então, eu acho legal ele estar aí, mas, de fato, eu não vejo ele vencendo, não. Pô, sabe o que eu tô vendo com muitos bons olhos, cara? É a Rainha Mãe. Inclusive, deixa eu perguntar uma coisa pro Rafa. Oi. Que ele falou que tava se sentindo mal de elogiar a Kaguya. Minha pergunta é, você tá sentindo mal com ela ou mal com Porque aí diz muito, né? Se é mal com ela ou mal com o. Não sei. Eu sou mau caráter mesmo, você sabe, Igor. Entendi. E com um, então. Não, porque aí altera o adjetivo, né? Ah, sim. Altera de canalha pra safado. Muito obrigado. Cara, eu realmente
Pô, até pelo que o Maurício comentou, eu tô muito bons olhos pra Rainha Mãe. Uhum. Ela ou o Éder. Mas eu acho que eu. Mas aí, sabe qual é o negócio? Acho que são os adjetivos, né? Porque o adjetivo que vocês deram pro report foi alicerce. A Rainha Mãe, os adjetivos foram mais com relação a protagonismo. Sim. Sim. É porque esse que é o puto engraçado do Éder. Até na própria história do passado dele, ele é o coadjuvante. E ele trabalha isso de uma maneira sensacional, mas eu acho que até como a... Por isso que eu fiquei entre ele. Mas até como a Rainha Mãe tem todo esse peso inerente dentro da própria história, pô, eu tô super tranquilo de dar o prêmio pra ela. Eu também tô de boa. Eu realmente vejo ela levando o caneco. Ela tem um histórico de ser coadjuvante a vida inteira dela, só que a batalha dela nessa temporada foi tentar pegar o protagonismo. Que é inclusive uma rima temática grande nessa quarta temporada, porque ela foi dividida em duas partes que, entre aspas, aconteceu coisa semelhante. Tentativa de assassinato do casal imperial, digamos assim. E na primeira metade, você teve a tentativa de assassinato da esposa do irmão do Sei. E nessa, você tem uma personagem mais ou menos na mesma situação. Personagem botada como coadjuvante, a esposa da realeza, etc, etc. E o ponto de virada dela é essa situação pra querer ganhar o protagonismo. A Rainha Mãe já tá acima. Ela já chega botando a banca e já falando: eu quero ser alguém nessa caralha. E ela vira o reino de cabeça pra baixo por isso. Continua sendo coadjuvante, mas ela luta muito por isso e ela, vamos dizer assim, ela vira a narrativa, vamos dizer assim, muito forte nesse jogo político. Ela se mostra como uma personagem extremamente relevante. Uhum. O papel dela ajuda a ela também aqui, né? Sim. Faz sentido. Pô, legal, cara. Pra mim, fechadão com ela. Então, Rainha Mãe... Inclusive, o que o Maurício comentou de que ela era uma coadjuvante a vida inteira e agora ela tá correndo esse trecho, pô, é um arco de melhor coadjuvante de fato. De pra fato. Mim, protagonista, parabéns. Sim, ela perde, mas porque em King alguma coisa tem final trágico. Ela foi um desses. Uhum. Ah, mas Gostei, aqui ela cara. ganhou. Com a gente ela ganhou. Nos awards ela é reconhecida. Aí, parabéns pra Rainha Mãe. Nice try. Nice try. NT. Ai. Agora é o I Try So Hard, rapaz. Que agora são os piores. Não, agora tá tocando o Linkin Park e toca Lost pra gente. Toca a animação IA lá do Linkin Park aí, por favor. Ai, cara, agora nós. So hard. Não, agora tem que tocar Lost. Eita, galera. Da hora aí, Meu Eu tô amigo. assustado. Tirando o Ruby, eu vi o resto. Tô assustado. Igor. Você pode falar bastante agora, ó. Porque temos a É. Nace de Platino End, temos a Raftalha de Tate no Yusha, temos a Yamai de Comissão, o Date Nozumi, ou o treinador de Aoashi, e a Blake de Ruby Ice Kingdom, cara. É pesado. É pesado. Pô, mas Exato, essa mas eu Raftalha é tenho uma- assustadora, né? É. A Raftalha é assustadora. Ah, Porque ela literalmente fez uma nova versão daquela música O Lado Bom de Ser Gay, que agora é O Lado Bom de Ser Escravo. Escravo. Aí é foda. Ai, cara. Assustadora ela. Pô, cara, mas eu tenho uma escolha e não é Raftalha. Inclusive, eu fiquei surpreso que não é Platino End. Eu também. A minha escolha... Eu não sei ainda quem que eu... Eu tenho um no meu coração, mas... Já Cuidado. que puxou a Raftalha, vamos falar da coach de escravo essa temporada? Cara, não, a Raftalha, eu vou acusar um golpe do Proper Wars. A gente escolheu uma porque precisava representar algum dos figurantes péssimos de Tate no Yushi aqui. E ela não é pior. Ah, mas ela tem um agregativo do Ela discurso tem. dela. Sim, então, sim. Ela é muito forte. Não é nem questão de agregativo, mas ela representar os coadjuvantes trazendo o maior ponto merda de Tate no Yushi, que é o lado bom de ser escravo, é muito forte de fato. É forte. E ela como coadjuvante, né? Uhum. Ela como Ó, coadjuvante. vocês, todos coadjuvantes, sigam minha ética e minha moral. Todo Pô. mundo pensando escravo. Pô, a coadjuvante, inclusive, que tem mais ação que o protagonista. Tem noção disso?
Ah, mas aí você vê no É, nome do protagonista, né? Porque o nome do protagonista é uma anti-ação. É, de fato, faz sentido. É não fume. Mas a anti-ação só deveria ser pra um contexto, não pra tudo. É. Ele não fuma, ele não age, ele não Ele não ataca, especificou, ele, né? ele não conversa, Ele não. ele não. É isso. A Raftalha é um caso de... como personagem, apenas por representar um elemento, ele se torna tenebroso, né, mano? Uhum. Porque eu acho intancável em qualquer situação que chega uma personagem nova pro grupo do Naofumi e fala: pô, mas a gente tem que treinar mais, aí como é que faz? Eu tenho que alcançar o handicap aí que tá muito alto. Aí ela, pô, mas aí é muito fácil, veja só. Ela não vira uma coach de escravo, vira um vendedor da Polishop. Que ela começa a falar: não, que tava aqui esse plano de escravo que você pode dobrar o seu level por apenas R$19,90 chibatadas por mês. Porra, cara, genial! Cara, a Raftalha, ela é uma personagem doído, cara. É doído, porque ela tá ali pra literalmente ser a espada do não fume, mas não é a espada literal de atacar os inimigos. Não, ela literalmente é a muleta de ação do não fume. Porque qualquer coisa que precisa agir ou reagir, tá lá a Raftalha fazendo trabalho. Tá lá ela em cima da situação, fazendo qualquer ação da não ação do não fume. Seja seja vendendo o lado bom de ser escravo, seja tremendo de nervoso porque o outro lá tá com a cara de bosta dele. Tudo que deveria ser agido... Uma das melhores coisas é ela virar a heroína da espada setor katana. Que ela só é preferente em um tipo de espada, mas ela é a melhor desse tipo de espada, cara. Eu acho maravilhoso isso. Ai, mas aí é as idiotices do roteiro, né, cara? Porque o que fazem de gato e sapato dela dessa temporada é fantástico. Ela vai virar a heroína da divisão B, ela vira mini Wafu de novo, tem um momento shopping, tem... Cara, eles literalmente falam, pô, vamos fazer a Raftalha, além de todos esses problemas, jogar mais waifuzice em cima dela? Vamos. Aí você fala, puta que pariu, cara. Isso que ainda ela nem se sobressai tanto, porque tem tantos outros personagens de porcaria aqui, que às vezes ela só vira papagaio de pirata pra falar as mesmas coisas. Mas você tem a Pinto, o cosplay de Pinto, você tem a heroína da Vara, você tem os vilões péssimos aqui, ou a interação... amiga de infância do amiga de infância, o grupo dos três patetas do Larkin Ciel e companhia. Você tem tanto personagem merda que a Raftalha nem ganha tanto spot. Mas mesmo assim, ainda é muito ruim, cara. Ela faz o dela, né? Ela faz o dela, cara. Ela só faz o dela, mas esse é o ponto que comentou que eu concordo. Ela traz à tona um dos piores aspectos da Tanoyushi, que é esse elemento da escravidão. Uhum. E ela traz com um gosto, com a bandeira da escravidão americana, mano, que eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Como eles têm a cara de pau de fazer isso. Vendendo como se fosse uma propaganda da Polishop mesmo. Ela fala, não, mas os benefícios de você conseguir ter o seu próprio selo, cara, é incrível. Como eles tratam isso realmente como uma cena... Não, eles tratam como uma escolha, porra. Não é nem como uma escolha. Não é nem como uma escolha. Eles tratam isso como a melhor escolha da tua vida. É a melhor coisa que você pode fazer, virar um escravo. Eu escolhi ser escravo. Eu escolhi. E olha como eu tô bem. Olha como eu tô bem. Meu escravo, minha vida. Por isso que é coach. Por isso que ela é... Ou melhor, meu escravo, sua vida. Não, meu escravo sem vida. Meu escravo sem vida, é verdade. Cada vez melhor. Ai, cara. O ápice do nirvana da humanidade é a escravidão. Uhum. É isso que... Pô, não tem como. Isso é algo que eu veria em Platinoid, inclusive. Então, Sim. é isso que eu ia falar, cara. Melhor do que ser escravo é ser candidato a Deus sendo suicida, né? Sim. E o lado Mas, Thunder, bom você esqueceu disso... que todo mundo foi suicida de alguma maneira? O Enzo não foi. O Enzo não foi. O Enzo com o cabelinho do Neymar não foi, cara. Foi ele do remédio. Então não foi. Ele não queria tomar remédio. Ele só passou, pô, remédio. Eles, caralho, você quer tomar remédio? Opa!
Mas essa é aquela coisa, é igual a escravidão, uma escolha. Ah, entendi. Entendo. Só da escolha tá perto, já oferece. pra tu ver, É né? tipo o traficante aí, baixinho, você quer um suicídio? Tem. Pô. O Quer uma cara- pílula de nanicolina? Toma. Ai, cara, a Nasce é uma metralhadora de diálogo expositivo que subverte regra. Não, subverte porra nenhuma. Não, Porque a regra não existe. a regra não Tanto existe. que a regra é como se fosse um desenho de criança. Ah, Desenhei aqui. Aí a criança voltou. Aí não, vai lá, risca, apaga. Vai lá, risca, desenha de novo. É isso, pô. Ela falou, não, a gente funciona assim. Transição de cena. Não, mas aí não funciona assim. Tem esse rabisco aqui que você não leu. Não viu esse rabisco. Aí a regra vai se metamorfando a cada momento pra que, pô, qual que seria a maior merda nesse momento? Ah, se a regra fosse assim, então vamos fazer a regra assim. Vamos, a regra, eu sou a regra, já diria o Gilgamesh, né? I am the rules. a Nasce é isso, ela é a metralhadora de cagação de regra, inclusive. Na verdade, ela é a antítese do que ela é. Porque... Porque Ah, é ela verdade. porque ela deveria ser um anjo bonitinho, com regras estabelecidas, respeitar as regras. Ela caga pras regras, cria as regras, mente pra caralho e age como um demônio. Porra, ela é literalmente... Ela é mais Uriuku do que Uriuku. É verdade, né? Não, e ela é dissimulada. Porque ela faz tudo isso com a porra de um sorriso no rosto. Você fala, nossa, que legal, né? Vou foder a tua vida. E puta sorrisão. O Uriuki, eu adoro no- o Uriuki, ele tava interessado no entretenimento, mas ele não fazia juízo de valor. Ela faz juízo de valor e fala, não, tá indo bem, Mirai. Mata ele. Vai lá, mata lá. Nem o Uriuku, que era o demônio, que era o deus da morte, ele fazia isso, pô. Que isso, cara? E ela é o anjo. Pô, se esse é o anjo, estou fechado com os demônios. É possível, cara. Você sabe a imagem que me vem na cabeça da Nasce? Hum. Acho que é o segundo episódio. É o segundo episódio. Quando o Mirai fala, pô, eu manipulei lá com as flechas pro meu tio me dar o dinheiro e tal. Ela, pô, você mandou bem, mas acho que dá pra ser melhor. Você podia ter matado ele. É. Caralho, Nasce. Eu falhei. Cara, ela é muito dedo no cu e gritaria, cara. É absurdo. E não é pro lado bom. Esse que é o que pior. não, também. A gente é Platino End. Como que vai ser pro lado bom? O que é bom? O que é ruim? Cara, ela é o demôniozinho que fica no ouvido do protagonista. Vai lá, mata o outro, isso. Joga ele da janela. Então, esse que é a merda. Quando tu tem um anjo e o demônio, só que o demônio é demônio e o anjo é demônio. Pô. É duro. Aí tu tem que ter o Mirai mesmo, né? Só ele salva na causa. Caramba, velho, que foda. E Lembrando ela... que nem anjo é, né? Porque depois no final ela é alienígena. Não, é um micróbio alienígena. Não, micróbio não, é um... Alienígena. Alienígena? Alienígena. Não, é um Ela parasita. é Tebilu. É uma Ela é parasita Tebilu com alienígena. bunda. Ela Isso, é Tebilu com bunda. Pronto. é o Venom. É isso, é o É um Venom. simbionte, é isso. Pô, Ela é a precursora de Halo. Pronto. E o pior é que eu acho que a Nasce é um caso por isso que eu Batalha. Porque em Platinum a gente tem tanto personagem maravilhoso. Uhum. A gente tem o Moleque Suicida, a gente tem o Enzo, a gente tem a Instagrammer, a gente tem a namorada do Mirai, que foda-se. Tem os policial, pô, os policiais acho maravilhoso. Mas a Inclusive, Nasce... eu defendo a Instagrammer, tá? É claro que você defende. Não, mas fechadaço. Ela é menos pior de todos esses. De fato. Na verdade, ela é refém da situação. Uhum. Literalmente. Ela é literal refém. Mas esse é o ponto. A Nasce, ela que nem raptada de concatenar os piores. Se é que eu posso escolher um pior, mas o principal discurso de Platinum End envolvendo o suicídio. Cara, eu acho incrível. Eu só fico maravilhado com o que a Nasce consegue trazer pra esse roteiro, cara. Então, mas só que a Nasce, ela protagoniza mais situações. Sim. E ela protagoniza mais diálogos e mais momentos. Até porque toda a exposição é dela. Sim. Essa é a desgraça. Eu não posso fazer nada. Fica lá o elemento em foreshadow de quando ela vai salvar o protagonista. Uhum. Eu não posso fazer nada, mas eu faço tudo. Inclusive, Sim. eu induzo tudo. Primeira Sim. metade, ela induzindo tudo.
É fácil com o Mirai e com a cara de panco que é a namorada do Mirai, né? Ela tava lá com as cordinhas mexendo no mata a Mirai. gente. Tava literalmente isso. Eu falei, meu Deus, cara. Isso É que o meme do diabo conversando com a criança. Vai, mata, vai. literalmente, Então, tipo, cara. eu acho que não dá pra comparar ela com a Raftalia porque ela faz muito mais Faz merda. muito mais. Ela faz muito mais. A Raftalia é mais refém do que a Nasa. O problema da Raftalia é que o discurso dela destrói a narrativa dela ser refém. De fato. Porque ela tá quieta ali, né? É uma opção e a melhor opção. No caso da Aftária, é o exemplo de conceito com a síndrome de Estocolmo. Aqui é só... Inclusive, ela é o Guaxinim. Puta que pariu! Tá doendo, tá? O Guaxinim é ela, né? Tá explicado. Guaxinim quer dizer que você tem síndrome de Estocolmo naturalmente, é isso? Acho que sim. Acho que é o critério. Meu Deus. Ai. Vamos pra personagem mais odiável dessa lista. A Yamai. Porque... Discordo. ou pelo menos dentro da obra dela. Ainda discordo, sabe por quê? Pra eu odiar com ela, eu tenho que me importar com ela. Cara... Eu acho... essa é uma das personagens mais vazias de comissão, pra mim. Porque não só a piada dela é uma bosta. Sim. Mas é porque ela não tem função nenhuma, nem de crescimento próprio. Até uns personagens meia boca, que começou tem bastante. Mas quando eles são protagonistas das sketches, você percebe que eles estão querendo ir de um ponto A a um ponto B e tentar um mínimo de evolução, nem que seja pessoal, ou da situação. A Yamai é a única que não. Ela é a única que só permanece na piada idiota e não tem nenhum valor por isso. A diferença é que, por algum motivo, o autor olhou e falou: eu quero que ela participe de pelo menos de 6 em cada 10 sketches. E aí ela se torna insuportável. Sim, ela é o elemento que introduz o Eti, né? Vale lembrar, se não me engano, foi o primeiro episódio da segunda temporada, que não foi o episódio da minha calça? Foi. Inclusive, o Rafa tá errado, né? Você fala, não se desenvolve ao ponto A, ao ponto B. Desenvolve sim. O ponto A era o pé da Come e o ponto B era a coxa da Come. Não, Foi aquele ponto B é ponto calcinha, de ela parou desenvolvimento na dela. coxa. Foi ali o ponto de desenvolvimento dela. O ponto C era... o ponto B é a calcinha e ela parou no meio que é a coxa. Isso. Ela vai do ponto A ao ponto cadeia, né? Porque esse é o desenvolvimento dela. Exatamente. Ponto C, cadeia. Exatamente. Não é que ela não tem, ela desiste. Sim, né? Graças a Deus, né? Não, graças a Deus que desiste, só que é mais o comprovação do meu ponto, porra. Pô, ela literalmente olha e desiste da promoção, por mais que o que ela queira seja uma bosta, e fica nessa mesma merda de sketch por muito tempo. Por inúmeras repetições de uma coisa que já é extremamente difícil de se aproximar, e já é extremamente cansativo até no resto dos anime que a gente vê por aí, e ela vai lá e só faz a mesma coisa. E não continua. Cara, é triste. E até um ponto que... Pô, eu não sei até que ponto ela enquadra como coadjuvante. Porque... Pô, ela não faz nada. E o que ela faz é totalmente irrelevante. Ela irrita. É irrelevante, e ao mesmo tempo que é irrelevante, é irritante. Mas, tipo, ações como um coadjuvante, ela não tem. Na verdade, ela tem como, um antagonista. Porque ela antagoniza alguns momentos e algumas situações. Não, ela agoniza. Agoniza. Ok. Antagonistar não funciona. Ok, faz sentido. Não dá. Tipo, pois. nem, assim, ela é qualificada como coadjuvante, os critérios não são muito legais pra ela. E ela, como personagem, também não ajuda. Se fosse o personagem mais irritante, pô, parabéns, ela estaria no top. Mas pior coadjuvante, ela não tem nem essa presunção, eu digo. Ela não tem nem essa presunção. Faz sentido. É muito pra ela, sabe? É muito pra ela. É por isso que eu tô falando. Essa personagem nem merece estar aqui. Porque ela é tão irrelevante. Ela não consegue nem ser coadjuvante na obra que ela é coadjuvante. Isso é verdade. Meu Deus, Não, isso sim. Mas só que eu não acho ela tão irrelevante. Apesar de narrativamente ela ser relevante, ela não é tão irrelevante porque a gente não consegue não olhar pra ela. Eu consigo. Tranquilo. Ela se faz... Então você precisa
fechar a tela, fechar o anime e fazer outra coisa. Porque quando ela tá em cena é impossível. Ela Ela sequestra você o momento. Muta, tira a legenda. Ela sequestra o momento, cara. Sim, ela sequestra, ela faz o roteiro de refém. Uhum. Então, tipo, é foda. Ela é Pois é. irrelevante narrativamente, mas em cena Não, eu ela não ainda. consegue ser. Seria excelente se ela Uhum. fosse. Eu ainda acho que ela pode estar aqui sim, tranquilo. Obviamente ganhar, acho muito difícil. Não, Os competidores ganhar não. são fortes. Mas aqui ser citada com certeza. Ainda tem um encontro aí. Tem um encontro? Sim, o date. Puta merda, Igor. Então vá de encontro com o treinador que não treina, vai. Esse é um excelente coadjuvante. Ele é bom. Quando ele entra em cena, ele faz acontecer. Ele não faz acontecer, ele faz pra você. Ele faz acontecer. Ele faz. Ele faz acontecer tudo que não deveria acontecer. O cara, ele começa como treinador, aí ele entra em cena, ele vira o Moririm, manda o enigma e vai embora. Puta que pariu. Ele é um excelente coadjuvante. Ele vem, joga enigma e vai embora. Depois ele volta e pergunta, você resolveu o É enigma? o mestre dos magos. Você é um bosta, seu bagre. Pô, não tem como, cara. Não. Até o mestre dos magos dá nem que seja uma dica mais específica pro pessoal tentar seguir. Este filho da puta olha pra cara do Ashton ou de qualquer um e fala: treine o bagulho. Que bagulho? Vai embora. Descubra por você mesmo. Vai em paz. Cara, inclusive é isso que eu até queria falar no início. Eu já tenho uma escolha papel coadjuvante. Uhum. É esse. Não dá. Porque este filho de uma puta... Eu gosto muito de anime de esporte. E todos que eu vi, dos mais pezinho no chão, aos mais bizarros, tipo, sei lá, Shield 21. Todo treinador faz o mínimo que é. Beleza, você quer que eu te treine? Então vamos treinar. Ou se é o caso de Awashi, que tem um grupo muito grande de jogadores, ele fala, eu não vou te treinar. Porque eu não posso. Eu tenho que ficar focado no nosso time principal. Mas eu vou te passar um treinamento, eu vou te passar um senpai seu que tem sinergia contigo pra você treinar esses fundamentos e falar, beleza, qual que é o seu problema? E se você realmente quiser melhorar, você vai treinar, você vai melhorar, daqui a um mês você volta e a gente conversa. Beleza! A Awashi olha pra minha cara e fala, então, você precisa melhorar. O quê? Vai em paz. E some. O filho da puta ainda depois tem a cara de pau de aparecer em cenas esporádicas e pensar, pô, mas esse cara está realmente treinando um futuro, ele me dá orgulho. Eu falo, que orgulho, irmão? Tu não fez nada! Pelo contrário, você destruiu o que é a ideia de um treinador! Que merda é essa, eu acho? É literal, o meu serviço está feito. Mas você não Não vê nada. Eu vou embora. Baixa. Eu vou colocar a Cara, máscara que eu do acho mais Tuxedo legal, Mask porque dele. o Rafa, ele deu um exemplo de, eu tenho um time muito grande pra treinar, então eu vou passar esse treino específico. Detalhe, ele é técnico da divisão dele, pô, ele não é técnico principal. Ele é técnico do reserva, pô. Se tu não vai treinar o reserva, tu vai treinar o quê, pô? O jogo do bicho ali do lado, cara? Que isso, cara? Pô, eu falei, inclusive, quando eu vi esse episódio, mano, toda hora eu tava pensando em Diamond Ace de, cara, o treinador tem 3 treinadores pro time e o que ele não tem que ficar nos jogadores principal. Pô, mas chama o outro, chama o senpai, chama o reserva, pra os dois treinarem e crescer. Se realmente quer jogar, vai merecer atenção. E a Awashi não faz isso! E sendo que ele tem muito mais jogador, muito mais infraestrutura no colégio que eles apresentam ali pra cuidar desse bando de moleque jogando futebol. E o cara olha pra minha cara e fala, eu não vou treinar ele, porque ele tem que descobrir sozinho. Ah, vai te catar, mano. Eu acho legal porque aqui, qual que é a categoria? Pior coadjuvante. Uhum. Ele, como coadjuvante, tinha... Qual a função que ele tem como coadjuvante? Ser treinador. O que um treinador faz? Treinar. Ele abdica de executar a função dele na categoria de coadjuvante. Puta que pariu!
Acabou. Esse é o cara que é nem tipo tentou. É tipo a Raftalha falar, não vou ser escrava. Não, Você escrava. acabou. Pô, aí acabou o anime. Acabou o anime. Quebrou, mano. Quebrou o anime. Cara, maluco, esse cara é absurdo. É absurdo. O que ele Ele não tá faz. competindo muito forte com a Nasce. Porque a Nasce é o anjo que... Vamos fazer uma lógica. É. Papel da Nasce como coadjuvante. O anjo que vai ajudar o seu candidato. O que ela faz? Ela age como um demônio e prejudica o seu candidato a todo momento, sonegando informação. Puta que E pariu. ele sonega treino. Muito bom. É. Uma sonega informação, outra sonega treino, pô. Caraca, tá todo mundo qualificado pra entrar pra UFO-Table. Só sonegando. Só Não é sonegando. profissional, cara. Não é possível. Sonegar treino é uma frase forte, cara. Ô, E é uma fase dúbia, né? Que é sonegar treino ou só negar treino. então, agora ele ganhou o chapéuzinho e a máscara do Tuxedo Mask ali. Porque Fazer depois disso, cara, ele tá aí já a caráter, né? Pô, eu só errei a cor aqui, mas eu já arrumo a cor aqui, não tem problema. O que esse cara faz é absurdo, cara. É absurdo. Porque agora é a minha dúvida. O que é pior? Não fazer nada na sua função, que é ele, ou a Nasce, que é fazer coisas na sua função, mas tudo que você faz, ao invés de ajudar, prejudica. É aquela coisa. É melhor não fazer, não prejudicar, ou aquela coisa, eu vou tentar ajudar e vou prejudicar também. Importante é participar, né? É, importante é participar. Porque a Nasce tá nessa perspectiva. O importante é prejudicar. Pô, eu tô do lado da Nasce. O importante é participar, fechadaço. Agora o filho da puta nem participa. E o pior, a Nasce pelo menos pode falar: ô, Mirai, você conseguiu essas coisas graças a mim, porque ela de fato estava presente. Este filho da puta não! Ele tem menos presença do que o pai que ficou pra cigarro, mano. É impressionante! Filho da puta, cara. Ele nem Filho da fuma, né? puta. Isso que é foda. É o maior erro de Awashi. Se tivesse, eu tava fechadaço com ele melhor coadjuvante, inclusive. Meu Deus, cara. Que cara ruim, velho. É muito ruim. Cara ruim. Significado de canalha. Nossa, Não, cara. não. Isso é significado de safado. Este é safado. Ele é. Esse cara... Nossa, cara, é difícil. Esse cara é difícil. Mas calma, que ainda tem mais um aqui, que é difícil também. A Blake, É outro. de Ruby. Forte. Cara, não tem porquê, não faz sentido. Pô, eu vou soltar uma frase muito forte aqui. Mas se a Blake estivesse em Shigeki, eu estava do lado do pessoal de Marley. Porque esta Caralho! personagem, o que ela faz pra mostrar, pô, o meu time minha raça, né, do pessoal fera lá é culpado, é perseguido, é maltratado por vocês, seus humanos do... Qual o nome da sobrenome da Wise mesmo? Ai, qual que era o nome dela? Era... Deixa eu pegar aqui, vai. Mas segue o jogo aí. Do grupo do pai da Wise. Só que todo o discurso dela é insuportável. E não só por ela parecer uma menina idiota de Twitter. É porque não tem base nenhuma e se resume a você... Shni, obrigado. Você maltrata nós do grupo dos Homens Fera. Agora eu vou subjugar você. A que propósito? Sim, não há conversa sobre preconceitos com a Wise. Existe apenas uma pessoa extremamente insuportável tentando atrapalhar todo mundo em prol de ganharmos uma discussão de Twitter. Só que a discussão de Twitter não está num parlamento, não está no quarto delas, e está na cabeça da Wise, que está sendo manipulada para ser a nazista. Incrível. Cara, tipo, ela não é pra mim o top tier dos coadjuvantes desgraçados que a gente tem, ainda mais quando a gente tem a Nasce e o encontro que não ensina. Mas esta personagem, com todo o discursinho dela, é realmente detestável. Sabe o que é o pior de tudo? Existe essa conversa no original. Existe essa temática, existe um discorrimento sobre
as temáticas que eles falam aqui sobre até eugenia e coisa do tipo. Cara, eles resumirem o que eles fizeram em Ice Kingdom é me chamar de trouxa. É chamar todo mundo que assistiu de trouxa, né? Porque ele reduz a conversa a um ponto tão boçal e tão superficial que soa, no mínimo maniqueísta. E aí, quando você vê a Blake defendendo o ponto dela, falando que... Sendo mais racista ainda. Pois é. Você mata nós porque vocês são... Eu nem lembro o que ela falou. Vocês são tudo racista, agora eu preciso julgar vocês. Sei lá. Vocês são racistas comigo, você é racista com vocês. Sei lá. Tipo, o mesmo lado da moeda, você fala, mano, não é assim que funciona? Não é nem proporcional? A Blake, inclusive, não agia assim no início. Não, zero. Até no próprio Kingdom, ela não era assim. Não, ela não é. Inclusive, ela nunca teve essa treta direta com a Wise, porque ela entende que a família Shinnee é algo completamente diferente da Wise. A Wise, inclusive, é refém à própria família, que é refém ao próprio contexto da cidade, que cara, é um emaranhado de eventos muito mais complexo, sabe? A Blake não é um imbecil ao ponto de ficar tirando conclusões precipitadas. Não é assim que funciona, cara. E aí, esse Kingdom reduziu aquilo a 140 caracteres, uma briga de Twitter. Você fala, vai tomar no cu, cara. E aí entra um ponto importante, porque o pessoal deve estar pensando, mas isso ela tava num contexto diferente, já tá sendo manipulada pelos bichos bizarros que ela tem nessa temporada. Sim, só que ela faz isso antes. Uhum. Antes, quando ela encontra, inclusive, a Wise pela primeira vez no sonho da Wise, ela começa com esse papinho de preconceito das raças. Só que é um papo tão mal apresentado, tão mal estruturado, e que não era difícil, porque eles já tinham esse contexto no Porto. No Porto. Ele já tinha... Tudo bem que extremamente rushado e mal feito, mas ainda tava lá. E eles conseguiram piorar. Sim. Eu acho isso um grande feito, mano. Não, e é errado, porque ali que seria o começo pra começar a falar sobre terrorismo. Sobre o que os White Fangs fazem de terrorismo. E aí começa a conversa. Ali não, eles usam o pretexto da conversa pra literalmente já criar a conclusão. Logo em seguida você fala, mano, peraí, isso não faz o menor sentido. Para com isso. E aí literalmente sequestraram a Blake pra ela fazer esse discursinho merda em prol do contraste. Você fala, velho, pelo amor de Deus, é imbecil. A Blake não, mas o roteirista que escreveu ela, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O roteirista, ou melhor, a situação de Ice Kingdom fez com que a Blake virasse uma personagem de Shingeki. Exato, porque querendo ou não, Ice Kingdom, em âmbito de conversar sobre temáticas complexas, é tão Shingeki quanto Shingeki, né? Mas pelo menos em Ruby, nenhuma mulher foi espancada em prol de redenção. Pelo menos. Calma, Ice Kingdom 2 vai tá vindo aí, a gente resolve Nossa, isso. Cara, não. Fala isso nem de brincadeira. Calma. Ai. Bem, o nosso treinador do Mask ganha? Leva essa? Eu tô fechadão com ele. Eu tô fechadaço com ele. Eu não sei o Igor e o Maurício, mas esse aí não tem como. Pra mim, eu tô fechadaço com ele, cara. O pessoal morreu? Maurício, Igor. Oi. Cortou quem vocês escolheram? A gente tá conversando, tá escolhendo o treinador mascarado, rapaz. O treinador que... Não vi, eu acho, então não posso opinar. Que ótimo. Fez muito bem não vendo. Tá até cansado de ver tanta desgraça aqui nesse Awards. Vocês começaram a falar eu acho, a internet deu uma caída e começou a bater o sono. Entendo. Justo. Mas dito isso, eu estou em dúvida. Meu coração está dividido entre duas pragas. O Guaxinim e a Anja. A Nasce é muito forte, A Nasce é forte. Mas eu tô fechadão com o treinador. Pô, e aí... Igor, tu fica com quem? Aí é foda.
Você que vai escolher isso aqui, irmão. Vai. Pô, cara, eu acho que é pior você participar e fazer merda. Porque é aquela coisa, o treinador, ele não faz porra nenhuma, mas é aquela coisa, ele não auxilia em nada. Em consequência disso, o status quo continua o mesmo. Eu preciso melhorar. A Nace é extremamente participativa. E isso é péssimo. Porque ela atrapalha e ela cria situações e conflitos tenebrosos, execráveis, horríveis, horrendos. Com a participação dela. Com o advento da estupidez do anjo que parece um demônio. Então, por conta disso, por conta da relação de causa e consequência, porque quando você não toma ação nenhuma, não existe causa. É por conta disso a escolha nasce. Ai, pô, cara. É um bom ponto. É um bom ponto. É de fato um bom ponto. É um ponto forte. É muito. Eu falei, esses dois são top tier. É muito forte. É muito forte, Uma cara. questão de perspectiva. Cara, eu acho que... Mas agora você pensa, você pode pegar outra perspectiva. Pô, pior coadjuvante. O que eu preciso fazer como coadjuvante? Preciso fazer alguma coisa. Ele não fez nada. E ele tem nada. posição de coadjuvante. Não é como se não, ele conquistou a posição. Não, ele tem a posição de coadjuvante pela função dele na narrativa. Ele obrigatoriamente precisa ser um coadjuvante. Ele não pode ficar em 10º plano. O que ele faz? Entra, se pinta... Sabe o meme do Homer? Entrando no arbusto? É isso, é ele, pô, se escondendo. O pior de tudo, ele entra no arbusto. Até o Ash conseguir alguma coisa. Aí ele sai. Esse é meu garoto. Ele sai só pra ganhar o mérito. Eu que treinei. Você não tá ligado? Treinei bem pra caramba isso daí. Pô, é uma coisa que eu vou ser muito forte do que eu vou falar. Mas a Nasha tem uma vantagem positiva em relação a ele. Positivo? É muito forte, muito errôneo, mas eu vou usar esse termo. Em nenhum momento ela tá trucando o bagulho. Ela fala pra caralho, mas está andando em algum lugar. Que normalmente é péssimo porque a platina não end. Mas está andando. Ela não está truncando, mas ela está literalmente empurrando o Mirai do penhasco. Mas está indo pra algum lugar. Porra, cara, se ela tivesse fazendo isso literalmente, eu tava... O Data literalmente pega a história e trunca numa madeira e fala: você não sai daí por 4 episódios. Foi muito bom. Ele sequestra. Ele sequestra, ele segura, é problemático. Ele é retranqueiro na narrativa, faz sentido. Pô, se ser retranqueiro te previne de ter um Platino End, retranca quanto quiser. Coloca 10 zagueiros, vai que é tua. Pra não ser um Platino End, pode fazer. Mas aí a gente dá mérito... Todo mundo dentro do gol. Ai, cara. Agora é literalmente imparse. Fazer ou não fazer, eis a questão, né? Então. Falei, questão de perspectiva. É por isso que eu tô falando. A minha perspectiva é falar, pô, pelo menos essa filha da puta foi voltando a andar. Pro pior momento possível, mas fez. Tá indo. Esse cara abertamente olhou e falou: não vai andar. Não vai jogar, não vai treinar. Não vai. Não vai melhorar. Não vai. Pô, cara. Então É acho... o símbolo da negação, né? Então, se é assim, eu Ele acho é um que... negacionista. É o negacionista do futebol. Negacionista de treino. Nega que treino evolui e que tu tem que procurar a resposta sozinho. Cara, pensando nisso eu acho que eu vou ficar com a Nace, porque o pimbolim astral que ela faz é forte. É forte. O pimbolim astral que ela faz é forte e impacta de fato o andamento da narrativa, onde o que ela faz é pior pra narrativa. Tipo, É óbvio que é pior, entendeu? O outro não faz pior. nada. Exatamente. Mas assim, ainda anda, mesmo ele não fazendo nada. Ele sequestra, mas ainda eles dão um jeito de andar. É um sequestro relâmpago. Exatamente! Você tá dizendo que isso aqui é uma puta analogia também, game, é isso mesmo. Quase isso. Pô, cara, eu fico com a Anja, viu? Puta vida. Eu odeio mais esse cara, mas essa Anja joga forte.
Pô, mas não, ainda dou um prêmio pro nosso querido Data, porque ele conseguiu competir com o Platinum End, então é um feito. Não, é um feito, porra. É um feito. Parabéns, parabéns. Com menos tempo de tela, tá? Com menos tempo de Menos tela. tempo de Pô, tela. cara bom. Então, a nossa anja... Eita, bugou tudo aqui. A nossa anja fica com uma pior coadjuvante. Parabéns, Nasce. Execrável como sempre. Você tentou muito. Né? Pois é.